coisas que impedem a oração. 1. Falta de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. 2. Falta de fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. 3. Pecados. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Isaías capítulo 59, versos 1 e 2. 4. Rancor. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não vos perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. 5. Egoísmo. Ó Deus, abençoa a mim e a minha esposa, a meu filho João e a esposa dele, e só a nós 4. Muitas esposas querem que os seus maridos se convertam somente para que haja mais alegria no lar. Isto é egoísmo. Devem procurar a salvação dos maridos para que eles não mais desonrem a Deus Pai por desprezar a salvação de Deus Filho. Alguns oram por avivamento na igreja, na intenção de receber mais dinheiro, através dos membros granjeados. Porém, não estão preocupados em que Deus seja desagradado pelo mundanismo das nossas igrejas. Certo evangelista contou de uma senhora que duvidava que Deus respondesse às orações, porque disse ela: tenho orado pelos meus filhos desde e mesmo antes do seu nascimento, e até agora nenhum é salvo. Então o evangelista pediu que ela lhe fizesse uma solene promessa: quero que resolva não mais orar por seus filhos durante o mês, mas interceder pelos filhos de outras mães. Ela concordou e viu a conversão de ambos os filhos dentro dos 30 dias. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó, capítulo 42, verso 10. 6. A falta de amor no lar. Muitos homens que parecem anjos na igreja e demônios em casa não sabem por que as suas orações não são respondidas. Esposas ciumentas, injuriosas, que gostam de brigas dadas a gênios e queixas, admiram quando as suas orações se congelam no teto, batem e voltam. Talvez a sua vida conjugal precise de ser exposta perante o Senhor. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versos 6 e 7. 7. Outro impedimento à oração: a avareza. Paulo ficou muito contente porque a igreja de Filipos havia repartido as suas finanças com ele. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Filipenses capítulo 4, verso 16. E para essa igreja generosa, que apoiou o seu missionário com oração e finanças, Deus deu uma poderosa promessa: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, verso 19. Deus é grande doador. Ele derrama suas melhores bênçãos sobre aqueles que não querem guardar nada para si. Leia 1 João capítulo 3, verso 17. 8. Ingratidão a Deus é outro impedimento à oração. Romanos capítulo 1, verso 21. 9. Os ídolos. Valorizar esposo, esposa, filhos, propriedade ou qualquer outra coisa acima de Deus. Medite, Ezequiel capítulo 14, verso 3. 10. Desobediência à palavra de Deus. Provérbios capítulo 28, verso 9. 11. O orgulho.
Jó capítulo 35, verso 12 a 13. 12. Falta de reconciliar-se com irmãos ofendidos. Mateus capítulo 5, verso 23 a 24. 13. Desviar de ouvir a palavra de Deus. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, verso 9. A. Oração requer persistência. Moisés orou: rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra, que está além do Jordão. Deuteronômio capítulo 3, verso 25. E o Senhor lhe disse: basta, não me fales mais nisto. Deuteronômio capítulo 3, verso 26. Mas o Senhor não disse que não concederia o seu pedido. E séculos depois, encontramos Moisés dentro desta terra, conversando com o bendito Salvador. Lucas capítulo 9, verso 30. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. B. Oração requer insistência. Pedro foi liberto da prisão por orações insistentes da igreja. Atos capítulo 12, versos 5 e 7. Hebreus capítulo 4, verso 16, nos convida a chegar com confiança ao trono da graça. C. Oração requer resistência. Nossas orações devem ser resistentes, porque temos um terrível inimigo, que sabe que a oração é poderosa e é a sua derrota. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste século, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, verso 12. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro capítulo 4, verso 7, parte B. D. Oração requer desistência. Isto significa que não devemos procurar responder às nossas próprias orações, a não ser pela direção de Deus. Jacó orou que Deus o livrasse da mão do irmão Esaú. Gênesis capítulo 32, verso 11. E depois procurou agradá-lo com presentes de bodes, ovelhas, carneiros, camelos, gado e jumentos. E. Oração em secreto. Devemos contar as nossas necessidades somente a Deus. Se contarmos aos homens, receberemos os recursos dos homens. Se contarmos a Deus, receberemos infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Receberemos tudo o que Deus pode fazer. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em oculto. E teu pai, que vê secretamente, te recompensará. Mateus capítulo 6, verso 6. F. Oração específica. Se você estiver pedindo R$ 50,95, é muito interessante. Percebe que Deus supre não somente os R$ 50, mas também os centavos. Por isso, ao especificar, Deus responderá conforme o que lhe foi pedido. G. Oração só em nome de Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, verso 13 e 14. Orações respondidas. Deus respondeu à oração de Josafá. 2 Crônicas capítulo 18, verso 31. Vendo os capitães dos carros a Josafá, pensaram: este é o rei de Israel, pelo que se voltaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus o desviou dele. Deus também respondeu à oração do rei Ezequias. 2 Crônicas capítulo 19, verso 19. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. 2 Crônicas 19, 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. Deus também respondeu à oração de Gideão. Juízes capítulo 6, verso 39. Disse mais Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Permite-me ainda falar só esta vez.
Rogo-te que mais esta vez eu faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique enxuto, e em toda a terra haja o orvalho. Juízes capítulo 6, verso 40. Deus assim o fez naquela noite. Só o velo estava enxuto, e sobre toda a terra havia orvalho. Juízes capítulo 13, verso 9. Deus também respondeu à oração de Salomão. 1 Reis capítulo 9, verso 3. Ele disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste perante mim. Consagrei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Deus também respondeu à oração de Moisés. Êxodo capítulo 15, verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Êxodo capítulo 15, verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Deus também respondeu à oração de Zacarias. Lucas capítulo 1, verso 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Deus também respondeu à oração de Samuel. 1 Samuel capítulo 7, verso 9. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. 1 Samuel capítulo 7, verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Note, meu prezado ouvinte, que Deus responde orações, Deus muda situações, Deus muda o quadro de vida de qualquer um que se coloca diante da sua presença. Mateus capítulo 6, verso 9, que foi o texto que nós lemos logo no começo. O Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos, e disse ele: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele identifica o Senhor Deus como seu Pai. É necessário, meu prezado ouvinte, saber que Deus é Pai. Talvez Deus não seja o teu Pai, mas para que você se filie a Deus, é necessário que você chegue aos pés de Cristo. Primeiro, creia que Ele pode mudar a sua vida. Creia pela fé que Ele derramou o seu sangue para mostrar que você é alguém que tem valor para Ele. Pai nosso que estás nos céus. Jesus também identificou Deus como aquele que é divino, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que tanto manda no céu, mas também manda na terra. Santificado seja o teu nome. Nós ouvimos em frases, nós ouvimos também nos rádios, nós ouvimos na televisão. Quantas das vezes as pessoas usam o nome de Deus em vão? Mas aqui o próprio Senhor, Ele usa a palavra santificado. Ele mostra e ensina para nós que o nome de Deus é santo, o nome de Deus é puro, o nome de Deus é separado de qualquer outro nome. Também o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos: venha o teu reino. Ele mostra que o reino de Deus é um reino correto. Ele mostra também que o reino de Deus é um reino soberano, e que Deus tem um reino, e é um reino espiritual. Seja feita a tua vontade. Também Jesus ensina que Deus tem uma vontade, e nós devemos conhecer qual é a sua vontade. A sua vontade está expressa em sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, assim na terra como no céu. Ele mostra também que a vontade de Deus, ela pode ser expressa tanto na terra como no céu. Nada opõe, nada atrapalha a vontade de Deus aqui na terra. Deus também mostra que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas o Senhor Jesus lembra que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele nos dá a ideia de que nós devemos tão somente depender de Deus em todas as coisas, até na necessidade do pão. O Senhor Jesus ensina também que as nossas dívidas, os nossos pecados, somente são perdoados a partir de quando nós perdoarmos os nossos devedores.
aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem. E ele diz assim: e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor Jesus ensina que se quisermos viver uma vida santa, uma vida perante a sua presença, e quisermos ter uma vida longe da tentação, devemos sempre pedir e clamar para que Deus nos livre da tentação, porque sabemos que Ele domina sobre a terra, Ele tem o poder e a majestade sobre as suas mãos. Olha, note, meu prezado ouvinte, Jesus ensina na sua oração que Deus é um Pai verdadeiro. Ele ensina que, a primeiro tópico da nossa oração, nós devemos primeiro glorificar a Deus antes de pedir. Ele ensina que pedir a Deus e depender dEle é uma coisa importante em nossas vidas. Nós precisamos aprender a orar. Nós não devemos repetir o Pai Nosso como se fosse algo marcado para tão somente frasear. Mas nós devemos lembrar que o Pai Nosso é uma ideia de que Deus é sobre todas as coisas e que tão somente a Ele nós devemos orar, que tão somente dEle nós devemos depender. Por isso, meu prezado ouvinte, note, somente Jesus é a razão da vida para o homem. Se você quer ter uma vida pura, uma vida o qual Deus tem um controle sobre todas as coisas, se coloque junto aos pés do Senhor. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus, ó Pai eterno, nós, ó Deus, através deste trabalho, ó Deus, nós queremos adentrar nos lares, ó Deus, aonde a oração, ó Pai, ainda não penetrou, ó Pai. Nós queremos adentrar, ó Deus, em cárceres, ó Pai. Nós queremos adentrar, ó Deus, em locais, ó Deus, que há empecilhos com a Tua palavra, ó Pai. Mas nós te pedimos, ó Deus, esteja varrendo, ó Deus, tudo aquilo que impede, ó Deus, que a Tua palavra possa achar guarida, ó Deus. Pois cremos no poder da oração, ó Pai. Cremos que Tu és grande, ó Deus, que Tu és poderoso, ó Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus que o inimigo seja envergonhado para a Tua honra e para a Tua glória, ó Deus. Nós te pedimos agora, ó Deus, esse casal, ó Deus, que se encontra enfermo, ó Pai. Esse casal, ó Deus, que se encontra em desavenço, ó Deus, que o Teu amor, ó Pai, que o Teu precioso amor possa achar guarida nestes corações, ó Pai. Nós te pedimos por esse irmão, ó Pai. Nós te pedimos por aqueles que se encontram, ó Pai, famintos, ó Pai, famintos do pão, ó Pai, que Tu podes, ó Deus, providenciar, ó Pai. Vá de encontro neste momento, ó Deus. Nós te pedimos que o Teu Espírito, ó Deus, possa também, ó Deus, penetrar em vidas, ó Pai, que através deste trabalho, ó Deus, eles possam saber que Tu mudas situações, ó Deus, que Tu mudas o quadro, ó Deus, daquele que ainda não se encontra com Cristo, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Teu poder, que a Tua bênção, ó Deus, possa ser com estas vidas, ó Deus. E nós te pedimos que este estudo, ó Deus, possa penetrar de tal maneira, ó Deus, que possamos saber que na oração há poder, ó Pai. Muitas coisas se mudam através da oração. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.